Olá amigas e amigas, a maior parte de vocês já me conhece, Frederico Carvalho, e estou a gravar este vídeo diretamente do Reino Unido, da conferência Brighton SEO, que junta todos os anos profissionais na área do Search Marketing. Eu estou no palco principal, este evento tem 5 palcos a decorrer ao mesmo tempo, e hoje foi o final do primeiro dia. Amanhã há mais, com mais sessões, com mais conteúdo, e eu resolvi gravar agora este vídeo para não adiar depois para as calendas gregas. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é o palco principal, que neste momento está off, e eu aproveitei este bocadinho para gravar aqui alguns insights daquilo que eu vi, ouvi e gostava de partilhar convosco, pelo menos assim algumas ideias gerais, talvez possam aplicar aí nos vossos negócios, nos vossos projetos. Bom, a primeira sessão que eu vi foi de uns profissionais que trabalham numa marca chamada History Hint, hit.com, que no fundo vieram partilhar um bocadinho o seu modelo de subscrição, como é que funciona, como é que eles começaram. Portanto, eles começaram por fazer um podcast, o podcast conseguiu agregar valor a pessoas que estavam muito engajadas com o tipo de conteúdo que eles partilhavam, tinha a ver com história e contexto da história, nomeadamente a inglesa. Depois passaram a divulgar nas redes sociais e montaram um modelo de subscrição que hoje fatura bilhões. Pronto. O Dan Snow é a figura principal, que era um jornalista da BBC, que viajava por todos os cantos do mundo para reportar algumas das histórias. O que eu achei de particular, além do modelo de subscrição, que é totalmente online, foi que, por exemplo, eles juntaram o tema das viagens, ou seja, as viagens históricas, contexto histórico, mas tinham que viajar, não é? Com a área dos jogos. Ou seja, quais são os jogos que têm um contexto histórico? Age of Empires, Rome, aliás, eles vão fazer um torneio em que vão pagar 50 mil euros a quem ganhar o prémio do Age of Empires 2. É assim, surreal. Tem o Shogun, enfim, tem muitos jogos focados no tema história, então eles falavam não só de reis, rainhas, dos Tudors, como também depois faziam contexto aos jogos. Bom, eles recomendaram 2 livros, acho que foi a única palestra que eu vi livros recomendados. Quem gostar do modelo de subscrição, eles recomendaram um livro Subscribed, cujo lettering é verde, e depois um outro livro que é, deixa-me aqui ver as minhas notas, Simply Better. Já reservei na Amazon a lista de desejos, não vou comprar, porque no meu caso eu tenho aqui alguns livros que tenho que despachar. Bom, passando para a segunda, isto não vai ser muito exaustivo, talvez uns 10 minutos, vá, estou se aguentar até ao fim. Bom, ok. Bom, depois vi uma palestra engraçada que era What the Hell is Content Marketing, que no fundo foi uma senhora que veio falar um bocadinho sobre 3 coisas que eu fixei, que é, ok, quem for trabalhar, não é nada que se calhar quem já trabalha marketing de conteúdo a fundo já não saiba, mas as pessoas têm que ser cada vez mais especialistas em dados, visão holística e, qual era a outra? E conteúdos acionáveis, ou seja, algo que as pessoas possam usar. Pronto, de resto, há coisas que são muito técnicas que não dá para verbalizar, em que ela mostrou que dados é que ela retirava, por exemplo, do Google Analytics e do Google Search Console, como as 2 ferramentas principais para daí tirar insights para produzir conteúdo. Ou seja, através da forma como as pessoas chegavam ao site, ou das pesquisas que levavam as pessoas ao site, ela daí produzia conteúdo de alto valor. Bom, passando para o terceiro, podcasting. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas participei recentemente no Marketing por Idiotas, que foi maravilhoso, com o Diogo, com o Ricardo, com o Miguel. Um abraço para vocês, para caso chegarem a ver este vídeo, mas espero que esta parte aqui de estar a tremer muito não vos incomode. Mas ao mesmo tempo vão vendo umas pessoas por trás, que é para aligerar, não estar sempre a olhar para mim. Bom, mas dizia eu, então era as principais lições sobre criar um podcasting. Vou-vos dar algumas. Eu não tenho podcasting, há muitos anos que ando a empurrar com a barriga a fazer, que acho que dá um trabalho desmesurado, de maneira que vou treinando a minha escrita, vou treinando artigos que vão indexando nos motores de pesquisa e daí gerar resultados orgânicos. Aliás, não sei se vocês já subscreveram a minha newsletter, a melhor informação da semana. Se não o fizeram ainda, recomendo vivamente, todas as sextas-feiras faço uma análise. Ok, e dizia eu, e a análise desta sexta-feira é sobre App Store, sobre o monopólio da App Store. Ok, mas dizia eu sobre podcasting. Então, coisas que fixei, que é, não vale a pena criar um podcast, diz ele, se, neste caso, o criador não tiver pelo menos
50 a 100 episódios, ou seja, se eu não conseguir fazer uma previsibilidade de 50 a 100 episódios sobre o tema que deseja falar. Portanto, se não há sumo, então ele diz não vale a pena arrancar. Depois, pequenos detalhes, que é o nome do podcast, na opinião dele, e ele depois mostrou vários exemplos, deve corresponder ao termo onde o podcasting deve figurar na categoria. Portanto, se for marketing digital, convém que o nome do podcast tenha marketing digital. Tudo isto uma questão de SEO. Ele foi mostrando vários exemplos como, há uns que não têm um nome, porque, por exemplo, o host tem mais notoriedade que o nome do podcast, mas são casos raros. Portanto, estamos a falar de melhores práticas. Outra coisa que ele falou foi a cover art, portanto, a imagem do podcast, que ele fez um erro de a imagem do cover art ser animada, e ele disse que não, tem que ser muito bem trabalhada e que seja uma imagem fixa e que não seja imagem animada. Pronto, usa uma expressão engraçada que é: se queres leads, faz uma newsletter; se queres uma comunidade com muita interação engajada, faz um podcast. Pronto, e de resto, para quem tem podcast, não vou contar novidade nenhuma, mas ele altamente recomendou o Anchor.fm na versão paga, que trazia muitas vantagens. Ok, quarta palestra, são 9, mas as outras vou ter que despachar um bocadinho mais, até porque são muito técnicas, nem todas dá para conseguir sintetizar aqui verbalmente. Bom, houve uma que era como fazer um bom keyword research. Ele dividiu, aliás, foi uma rapariga, ele dividiu em keyword extraction, ou seja, como fossem passos a fazer. Portanto, primeiro extrair keywords, depois analisar as métricas, depois, uma vez que já temos os dados montados num ficheiro em Excel do nosso lado, procurar expandir para irmos pesquisar keywords da concorrência. E isto foi interessante, porque eu, por exemplo, no meu método de trabalho, coloco logo os concorrentes logo na primeira fase. E o dela só surgiu muito depois. E eu achei isso curioso. E depois otimizar. Pronto, aqui fundamental Google Search Console e Screaming Frog. Houve muitas pequenas técnicas que ela foi mostrando, que num vídeo de resumo não vai dar. Mas assim, um vídeo de resumo com 10 minutos, ok. Qual é que eu acho que foi o tema principal? E olha que eu tive aqui um bocadinho, houve 2 palcos quando eu estive sempre presente, mas fui percebendo aqui no meu alinhamento. Acho que houve um tema que caracterizou principalmente o meio-dia, que foi, está os rufos aí, Digital PR. Digital PR foi de longe o tema central, ou seja, o contato com os jornalistas, como é que nós conseguimos links através de meios de imprensa, foi um dos temas principais. Aqui houve muitas dicas, eu vou falar 2 ou 3, que é para não ser muito chato, mas, ou seja, ter headlines muito fortes, a abordagem aos jornalistas ser com conteúdo relevante, e houve aqui 3, 4 coisas que eu fixei, que é, os jornalistas poderão ter tendência para colocar links numa de 3 coisas. Quando foi feito um research pela empresa e, portanto, há mais dados no research, que é muito extenso, no site dessa empresa, ok? Ou seja, a notícia é o resumo e depois o jornalista poderá ter a tendência a colocar um link porque no site da empresa ou da referência é mais extenso. 2, uma ferramenta que resolve um determinado problema da audiência daquele órgão de comunicação para qual eles comunicam. E a outra era uma novidade de contexto sazonal, ou seja, estou-me a lembrar agora dos exemplos dos vários casos de estudo que mostrou, que era uma empresa que combatia o desperdício alimentar e no Natal a notícia, ou seja, era conteúdo como evitar comprar mais do que devia, algo dessa natureza. Pronto, então, ou seja, se for um contexto faz sentido. Bom, o que é que houve mais? Depois houve aqui uma também interessante, todas as outras já foram muito focadas em Digital PR. Mas retive aqui uma coisa curiosa, que foi, basicamente ele dizia: pessoal, SEO espetacular, incrível, maravilhoso, sim senhora, a otimização dos motores de busca é top, mas a televisão tem uma influência brutal no comportamento nos motores de pesquisa, em relação àquilo que é a intenção das pessoas pesquisarem, mas como a televisão é muito cara, ele mostrou um caso de estudo enorme de TikTok, é verdade, com influenciadores, que era a loucura. Pronto. Para quem não acompanha os meus conteúdos, eu não sou particularmente fã do TikTok, não tenho conta, não tenciono ter, vou acompanhando. Ainda ontem vi uma palestra gigante sobre TikTok, pronto, espetacular, mas não há de ser uma ferramenta que eu vou investir muito tempo. Mas realmente queria só dizer o seguinte: ele acabou o tema dizendo: quem trabalha em otimização de motores de busca deve ser mais do que brand manager,
ser mais do que ser um Product Manager, deve ser um Brand Manager, porque quem trabalha em SEO precisa ter uma visão holística do negócio. Bom, estou mesmo a chegar ao fim. Uma outra profissional que falou sobre news hacking, nunca tinha ouvido esta expressão, pelo menos se calhar vocês já, eu não, é a primeira vez, que no fundo era como tentar convencer o jornalista a publicar conteúdo sobre a marca, mas a menção vale zero. Quer dizer, não é vale zero, pronto, é giro ao nível de relações públicas tradicional. É giro, enfim, foi o que foi dito. E eu estou aqui a empolar um bocadinho mais. Mas o que importa mesmo são os links, portanto foi algumas estratégias com alguns templates que foram apresentados aqui. Que mais? Ferramentas, vou fechar com ferramentas, 3 que eu nunca tinha ouvido falar. Rank Tracker, não uso, não tinha ouvido falar. Rank Candy, não conheço também. E uma Twilio, que é, pelo que eu entendi, concorrente à Screaming Frog. Bom, a última sessão, meus amigos, eu até vou acabar já este vídeo, mas a última sessão, para já, pronto, é o cansaço, porque há muitas palestras que são técnicas, não é? Eu estou-vos aqui a resumir em 11 minutos, 7 horas de conteúdo. Mas a última foi um tema muito pertinente, que eu, inclusive, lancei uma sondagem não há muito tempo no meu LinkedIn, e o Pedro Caramês, meu querido amigo, também fez referência ao mesmo, e é isto. Eu hoje tenho o meu domínio em fredericocarvalho.pt e eu gostaria de mudar para .com. E comprei frederico-digital.com porque o .carvalho já pertence a outra pessoa. E eu sempre fui um bocadinho reticente na migração, porque eu acho que vai dar um trabalho desmesurado. Então a última sessão foi como fazer uma migração de um site, não perdendo a relevância ao nível da SEO. Bem, a checklist tinha mais, não sei, acho que eram uns 70 passos. Tirei umas quantas fotografias, um quanto de conteúdo, até acho que vou, uma vez que quero aplicar isso para mim, mais tarde ou mais cedo eu vou deixar suspenso o fredericocarvalho.pt. Estou um bocadinho na dúvida ainda, depois de ver esta palestra, tenho que refletir um bocadinho sobre isso, porque é muito, muito trabalhoso trocar, ou seja, mudar de link vou repetir, mudar de domínio, porque podem ser aqui vários critérios. Pode ser mudar de domínio, mudar de design, mudar de CMS, portanto, o gestor de conteúdos. Tudo isso requer imenso trabalho para não perder a autoridade do domínio, para não perder toda a construção feita ao nível da otimização de motores de pesquisa, que, como vocês sabem, é muito, muito trabalhosa. Meus caros, feito o resumo do primeiro dia, espero que possam ter levado aqui algumas coisas. Amanhã espero conseguir fazer. Confesso que isto há festas já paralelas. Vou uma a seguir. Ainda queria rever o conteúdo da newsletter que vou enviar amanhã, que é sobre App Store. Se não subscrever a newsletter, já sabem, chama-se A Melhor Informação da Semana, é fácil de encontrar no Google e assim estou a gerar tráfego deste vídeo para o sítio em específico. Meus amigos, grande abraço, muito obrigado e até amanhã.